Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Careca de Saber. Meu nome é Gabriel e hoje estamos com mais um guia, isso mesmo, um guia de level up do nível 100 até o nível 120. Eu vou mostrar em detalhes tudo que eu fiz, com tudo que eu me preocupei para poder passar esses 20 níveis aí logo após essa barreira. Para quem já passou do nível 100, percebeu que a XP dos abates, dos pokémons, das hunts tradicionais, de repente já não são mais tão efetivas. E aí, como é que faz para poder continuar upando o personagem? Se você quiser saber como é que eu fiz para conquistar o meu nível 120, fica comigo até depois da vinheta que eu vou te contar tudinho. Bom galera, diferente dos últimos guias, onde eu pude sugerir rotas específicas para vocês poderem farmar. Então, cara, vai lá, farma nos Noctowl, agora vai nos Victreebel, captura Victreebel e agora vai no Feraligatr e fica naquele spot até capturar e tralala, trololó. Dessa vez, se você chegou no nível 100, você já percebeu que o up level através do farm de pokémons, das caçadas parados dentro de um spot, começaram a ficar cada vez mais complicados. Essa foi a minha experiência, tá? Então, o que eu recomendo que vocês façam para pegar o nível 120? Primeiro, desencana, tá? De ficar parado, de escolher um spot, de sentar a bunda lá, não vou ficar aqui do nível 100 ao 110. Você até pode fazer isso, tá? Existem alguns spots que tem pokémons de nível 100, por exemplo. Eu fiquei um tempo farmando lá nos Steelix pra ver qual é que era. Depois eu fui nos Electabuzz pra ver qual é que era. Fui testar as Florges também, que são pokémons do nível 100, pra ver como é que era a XP por hora. Dá alguma XP por hora ali, mas, ó, depois de horas e horas farmando pra passar 90% de um nível, 50% de um nível, comecei a perceber que não valia o risco, até porque é perigoso realmente. Esses Pokémon nível 100, se aparece um Shine no final das contas ali, você tá meio desatento, se bobear você acaba perdendo XP ainda, acaba perdendo o nível ainda. Então eu não achei realmente que valia o risco ficar farmando ali por causa de XP, tá? Claro que existem spots para você poder fazer uma grana, para ter a chance de dropar um material raro, uma pedra rara, e aí se apropriar dessa experiência que vai acontecer ali durante essa caçada, e isso continua sendo muito válido. Mas pensando especialmente em up level, eu recomendo que você não fique mais preso nos spots. Ao invés disso, foque todos os dias, especialmente se você tem pouco tempo para poder jogar. Primeira coisa, a oficial Jane aqui, todos os dias às 7h30 da manhã, ela reseta a quest dela aqui, onde ela te dá, né, uma quantidade pré-determinada de pokémons para você ir lá e abater, ou seja, cara, são quantidades assim, 150, 120, 130, são quantidades razoavelmente pequenas de Pokémon, então escolha spots onde vocês têm facilidade em farmar aquilo de maneira mais rápida, porque dessa maneira será possível conquistar uma quantidade de experiência maior do que seria possível caçando naturalmente aqueles mesmos pokémons, tá? Então façam essas quests diariamente, principalmente se você tem pouco tempo para jogar por dia. Outra coisa importante, tá? As daily catches, galera, isso aqui é fundamental e para mim foi o que me guiou para as rotas de farm. Então, Gabriel, o que você farmou? Que pokémons você caçou durante a sua jornada do nível 100 ao 120? Todos os dias eu vim aqui, especialmente nos níveis difícil e muito difícil, tá? Então todos os dias, dependendo da quantidade de tempo que eu tinha, então cara, se no dia de hoje a minha live vai ser mais curta, eu tenho menos do que 2 horas, ou até no máximo 3 horas pra jogar, eu vim aqui e escolhia pokémons do nível difícil. Então, Venossauro, ia lá caçar Venossauro até capturar o Bentito, porque cada vez que você conseguia capturar o Venossauro, além da recompensa de Ultra Bola, que você recebia, então parte do investimento de Ultra Bola você recebia de volta como recompensa extra, tá? Ó, olha só, são 100k de experiência, mais um bônus extra de 300k de ESP, tá? Então assim, é uma bolada de experiência que você ganha com essas recompensas extra, tá? Fora os outros itens que você vai adquirindo aqui também para trocar por ovos e de repente farmar um dinheirinho, se você der sorte no que tirar nos ovos raros aí também, tá? Então, todas as vezes, todos os dias eu escolhia estes pokémons. Se eu tinha um pouco de condição, mais de tempo para farmar, eu escolhia um pokémon um pouco mais desafiador. Eu acabei dando sorte, capturei o Magmar com pouquíssima, ó, eu capturei o Magmar com 46 Ultra Ball, capturei a Jinx com 90 e poucas Ultra Ball, e depois no Extreme aqui, ó, eu capturei, inclusive em live no final de semana, capturei um Steelix
com 66 Ultra Bola, tá? O que me deu uma recompensa de 1 milhão de XP, quer dizer, olha a quantidade de XP que eu ganhei farmando nesses spots. Então eu recomendo que vocês, diariamente, escolham pokémons de acordo com, claro, com o clã que vocês estão utilizando, com os pokémons que vocês têm maior facilidade para jogar, mas todos os dias escolham pelo menos os pokémons do nível difícil e do muito difícil, dependendo do tempo que vocês tiverem, para tentar capturar. Vai ter dia que vai dar azar mesmo, vai ter dia que não vai capturar. Comentei com vocês, capturei o Steelix com 60 Ultra Ball. Pô, Gabriel, pelo amor de Deus, carregado. Depois eu fui lá no difícil, queria capturar um Golduck. Fiquei 4, 5 horas no spot e não capturei o Golduck, entendeu? Então vai ter dias de sorte, dias de azar, mas o fato é que quando vocês conseguirem aplicar a captura, vocês vão ganhar, além de uma quantidade de material bacana, que vai recompensar um pouco do dinheiro investido, vai dar uma cacetada de XP. Se vocês conseguirem todos os dias emplacarem as 2 capturas bônus que você tem aqui com os itens, pelo menos isso já vai dar uma XP redonda, bem bacana mesmo, tá? Outra coisa importante agora, falando então das Mystery Dungeons. Logo no começo da semana, então toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, resetam os bônus semanais. Isso mesmo, uma vez por semana, reseta o bônus semanal. Isso acontece na segunda-feira, então, onde, no caso das dungeons que usam essa energia azul, você pode, para cada uma dessas dungeons, olha quantas dungeons tem, tá? Eu ainda não tenho todas liberadas, eu ainda pretendo liberar uma maior quantidade delas, mas para cada uma delas que você puder fazer, vocês vão receber uma quantidade bônus de XP. Essa aqui do Slowpoke Well, por exemplo, ela dá uma quantidade de 240k de XP e você vai demorar ali, sei lá, 10, 12 minutos no máximo para fazer uma dungeon como essa. Então, recomendo que logo no começo da semana, até para dar tempo de recuperar energia, vocês comecem a gastar a energia azul nas dungeons que vocês tiverem, nas melhores dungeons. Então, claro que quanto mais opções você tiver, maior a quantidade de escolha que vocês vão ter para poder aplicar nessas Mystery Dungeons. Então vocês vão escolher das que vocês têm que são mais valiosas, vão fazer pelo menos 2 de cada uma das mais importantes, tá? Até esgotar a sua energia e depois, e isso eu tenho utilizado bastante para poder fazer o meu up level, que são as Mystery Dungeons de energia vermelha. Então essas aqui vocês podem fazer uma vez por semana. Elas têm um nível um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexo, porque envolvem algumas mecânicas e a necessidade de alguns pokémons que são mais recomendados para poder terminar. São como batalhas especiais contra boss. Você vai assumir, né, a visão do Pokémon e vai tentar eliminar aquele grande boss, tá? Então olha só a quantidade de XP que elas dão, 300k de XP, fora itens que tem um potencial de ser bastante valiosos. Eu já fiz algumas delas, tá? Eu fiz essa daqui, a Much Money, eu fiz em live a Dorabelle, que me deu um trabalhão, mas ela dá uma quantidade muito interessante de XP, além de alguns itens que são raros, que podem ser trocados por outros Pokémons raros, ou serem vendidos no leilão por um preço bem alto também. Fiz também na live, no último final de semana aí, o Red Gyarados, tá? Que também dá uma cacetada de XP. Então percebam que estes conteúdos, cara, você faz, né, a partir do momento que você dominar as mecânicas, cara, em 15 minutinhos, você faz em 15 minutinhos cada um destes conteúdos aqui e vai conseguir acumular uma quantidade de experiência gigantesca. Tá perdido em como poder fazer essas dungeons, né? Aqui nós temos dungeons do nível 100 ao 120, que é onde eu recomendo que vocês foquem a energia de vocês para poder passar justamente essa margem. Eu trouxe aqui uma lista de pokémons que alguns companheiros, alguns amigos e algumas pessoas na live sugeriram como pokémons recomendados para poder fazer esse conteúdo de maneira um pouco mais garantida, podemos dizer assim, tá? Eu vou ler aqui a lista para vocês, tá? Inclusive eu deixo aberto o espaço para você que conseguiu completar essas dungeons sem ser com os pokémons que eu vou recomendar aqui. Deixe nos comentários, isso é muito importante para a galera que vai chegar posteriormente, quiser saber mais sobre esse conteúdo, não ficar preso exatamente aos únicos pokémons que eu vou soltar aqui, porque pode ser realmente que seja possível fazer com outras opções, tá? Isso é muito importante e é interessante para você não ficar preso numa quantidade muito pequena de pokémons. Se for possível ter uma gama muito maior aí de oportunidades, de possibilidades para fechar essas dungeons, mais interessante para o player fica ainda. Mas eu vou aqui dar a minha recomendação, inclusive de pokémons que eu utilizei para poder fechar algumas dessas dungeons, beleza? A primeira delas então, que é a Mystery Dungeon de energia vermelha, que é essa daqui, foi a primeira que eu fiz, tá? Inclusive a Much Money Quest, tá? Então ela inicia-se no nível 100, certo? E
os pokémons que são recomendados para que vocês possam eliminar o boss dessa Mystery Dungeon foram recomendados pela galera, tá? Sceptile, Mienshao e o Grumble. Estes 3 pokémons foram considerados pela enquete que eu acabei realizando com a galera em live aí, como os 3 melhores pokémons para conseguir finalizar este conteúdo semanal, tá? Ouvi relatos de outras pessoas que conseguiram fazer, inclusive, de Pidgeot, de Shiny Fearow, entre outros. Então, assim, é possível conseguir fazer com outras possibilidades também, tá? Mas o Sceptile, o Mienshao e o Grumble foram os mais bem recomendados. O que é importante dizer também? O bônus de clã não se aplica dentro dessas Mystery Dungeon de energia vermelha, tá? Então não se apeguem ao seu Pokémon do tipo planta, se você é do Natura, do tipo elétrico, se você é do clã do elétrico. Não se preocupa com isso, porque estes bônus não serão aplicados, beleza? Vamos para a próxima dungeon, então. A dungeon do Macargo, que é de nível 120, que a galera recomendou para fazer essa dungeon em específico, tá? Vou mostrar ela aqui para vocês também, tá? Ó. Essa aqui é a dungeon do Macargo, tá? De nível 120+, beleza? Dificuldade platina, ela vai dar também ali, ó, 360k de XP. A galera conseguiu fazer o Macargo de Tentacruel como uma das opções, de Mienshao também como uma segunda opção, mas o mais recomendado por todos eles foi um Pokémon chamado Lycanroc, tá? Segundo eles, este Pokémon facilita demais a sua finalização deste conteúdo em cima do Macargo, fechou? Vamos para a próxima aqui agora, sobre a quest do Dragonair. Dragonair aqui também no nível de platina 120+, vai te recompensar com 470k de XP, tá? Me disseram que essa quest aqui não é mole não. E para fazer o Dragonair, a galera falou que tem alguns pokémons que são bem importantes, que são os pokémons do tipo fada. Dentre eles, o Grumble utilizando um hold, né, que chama de ataque 3, tier 3, tá? Então é o Held que chama, né? O Held tier 3 de ataque no Grumble foi possível de completar aí a quest em cima do Dragonair. Outro Pokémon reconhecido também como eles como um ótimo Pokémon foi o Togekiss. Disseram que com o Togekiss acaba sendo bem otimizado a finalização dessa quest. E de todos esses que comentaram, o Florges, que é um Pokémon de nível 100, do tipo fada, foi o mais bem recomendado pela galera que eu entrevistei nas lives, beleza? Então, Grumble com ataque 3, Togekiss e Florges são os 3 mais bem recomendados. Depois, para fazer o conteúdo em cima do Pokémon Sunflora, inclusive esse eu fiz em live e foi difícil pra cacete, porque justamente eu tentei fazer com outros Pokémons que não os recomendados, tá? Tentei de Scyther, tentei de Cricketune Shine, cara, não consegui me dar bem com estes Pokémons, e aí eu cedi a tentar fazer com um dos Pokémons recomendados e realmente fluiu de uma maneira muito mais interessante, tá? Então é uma dungeon também de nível 120+, tá? Vai te recompensar com 470k de XP, mais uma série de oportunidades aí de dropar itens importantes, itens raros. E para fazer a querida Sunflora, os pokémons mais bem recomendados são o Garbodor e também o Yanmega, tá? Honestamente, eu tentei inúmeras vezes farmar de Yanmega, porque eu tenho o Yanmega e eu não consegui, cara, eu tentei muitas e muitas vezes. É possível? Provavelmente seja possível, mas com o Yanmega mais 0, sem nenhum Held, só de cueca, ó, tentei, para eu conseguir passar com o Yanmega, teria que ter sido assim realmente uma experiência exata, sem falhar nada, sem tomar nenhum golpe, sem falhar em nenhum cooldown, talvez assim desse. Qualquer vacilo que eu desse, o Yanmega já não dava mais conta de finalizar o dano até o final do tempo. Diferente foi a minha experiência com o Garbodor, tá? Esse Pokémon do tipo venenoso, com grande parte das skills ali que são de single target, né? Você só loca o target e a skill bate direto nele. Foi muito mais fácil de fazer, tá? Em apenas 2 tentativas eu consegui finalizar o conteúdo da Sunflora. Então este é um Pokémon que eu particularmente recomendo. O Garbodor é uma delicinha de usar para poder finalizar a Sunflora, beleza? Vamos falar do próximo conteúdo aqui então, que é a do Tiranitar. Essa aqui eu ainda não fiz, tá? É também uma quest de nível 120, ela vai te recompensar com 360k de XP, certo? E os pokémons que são recomendados aí, a galera falou do Elite Hitmonlee, tá? Como um pokémon interessante para poder fazer esse conteúdo, e
alguns falaram que conseguiram realizar essa dungeon com uma champ, utilizando um held item de crítico mais 1, tá? Então, um crítico 1 numa champ, segundo algumas pessoas, já seria o suficiente para poder fazer essa dungeon de nível 120, beleza? E por último, e não menos importante, inclusive essa eu consegui fazer com a ajuda de um colega que me emprestou um dos pokémons recomendados, que é a quest do Red Gyarados, tá? Lá no Lake of Rage, é uma quest de nível 120 mais, tá? Ao completá-la, você ganha uma série de itens raros aqui também e 470k de XP, lembrando que você pode refazê-la todas as semanas. Os pokémons que são recomendados aqui são os pokémons, obviamente, de tipo elétrico, mas esse aqui foi disparado, tá? A galera recomendou de longe aí o Shiny Jolteon, e foi este Pokémon que eu utilizei para fechar o Red Gyarados. Eu sofri um pouquinho nas primeiras tentativas, porque, mais uma vez, esse conteúdo ele é um pouco mais difícil. Os Pokémons que você vai enfrentar, o Red Gyarados, o Tyranitar, a Sunflora, eles têm mecânicas de batalha, mecânicas inclusive que se você bobear, quase que te dá um instante, você toma muito dano, então você precisa dominar alguns padrões de movimento, padrões de ataque, para poder contornar a situação e conseguir, né, aplicar uma quantidade suficiente de dano para vencer o Pokémon dentro do tempo estabelecido. E um Pokémon que brilhou contra o Red Gyarados foi o Shiny Jolteon. Alguns falaram que de repente daria para fazer com o Electabuzz, o Electabuzz mais 10, o Electabuzz com ataque mais tanto. Eu não sei, tá? Mas o fato é que o Shiny Jolteon é a minha recomendação. Com ele é super possível finalizar este Pokémon. Vale a pena investir num Shiny Jolteon para poder fazer esse conteúdo? Aí depende, fica a seu critério realmente. Eu consegui ele emprestado, né, para poder fazer ele semanalmente. Não sei se eu investiria num Shiny Jolteon para poder fazer este conteúdo, tá? Mas fica a dica aí sobre quais são os pokémons mais recomendados. Então é importante vocês testarem várias possibilidades para ver se alguma delas fica mais barato, fica mais fácil. Inclusive, eu tenho certeza que a seção de comentários vai brilhar neste momento, porque as opções, além dessas que eu tô trazendo para vocês, vão começar a aparecer aqui nos comentários, e isso pode ser muito importante para todo mundo que venha consultar meu canal atrás dessas informações no futuro, possam conquistar algumas outras possibilidades um pouco mais baratas, um pouco mais em conta, para poder realizar este conteúdo e conseguir farmar finalmente o seu nível 120, beleza, galera? Bom, acabei até me estendendo um pouquinho mais do que eu gostaria. Na verdade é para ser um vídeo mais rápido mesmo, afinal de contas não tem rota de farm, não tem spot fixo para vocês poderem upar esse nível todo. Recomendação, façam as quests diárias da Jenny, façam as capturas diárias, né, na letra U aqui, para poder saber quais são os pokémons de bônus, especialmente os que estiverem aqui então no nível difícil e superior, e façam semanalmente todo o conteúdo de Mystery Dungeon, tanto as de energia azul que você tiver liberado, quanto as de energia vermelha das que vocês estiverem liberado. E foquem nessa margem de nível em começar a ir atrás dessas quests, a liberar esses caminhos, porque isso vai ser bem importante daqui pra frente se você quiser atingir um endgame o mais rápido possível, beleza? Então é isso, espero que eu tenha conseguido colaborar de alguma maneira para você que estava perdidinho sobre como upar do nível 100 em diante. Essas foram as minhas estratégias, não significa que elas são a melhor, a pior, isso aí não tem como eu saber, talvez não tenha nem como você decidir também, mas o fato é que funcionou pra mim. Como vocês podem ver, eu já tô quase nível 140, e o que eu fiz, inclusive até agora no nível 140, é isso, todos os dias fazendo essas quests e estes conteúdos pra poder upar o meu personagem, beleza? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se ele foi valioso pra você tomar suas próximas decisões aí em relação ao jogo, não esquece de deixar o seu like e cogita também se inscrever aqui no canal se você está gostando desse tipo de conteúdo. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça que vocês estão realmente gostando de tudo que eu venho trazendo para vocês, beleza? Muito obrigado para você que ficou até aqui, tudo de melhor, sempre valeu, falou, fui!